Muito bem, gente. Muito bom dia a vocês, turma da sede, turma do Polo Centro, turma de Vargem Grande Paulista. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Um ótimo sábado para vocês. Obrigado por me receber hoje. Feliz Páscoa já de antemão para vocês, né? Vamos passar um breve período aqui juntos. Temos um tema bem legal para a gente conversar hoje, tá bom? E é isso. Espero que vocês estejam descansando. Ontem foi feriado, feriado da paixão, né? Hoje, sábado, amanhã, domingo de Páscoa. Curtam bastante, comam bastante chocolates. E eu aceito chocolate, viu? Queridos, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de hoje, a nossa aula online aqui de Ponte de Páscoa. Vou compartilhar com vocês a minha tela, certo? Só um minutinho, deixa eu me organizar aqui, para a gente começar bem aqui com os nossos informativos, né? Começar aqui com os nossos informativos. Temos alguns recados importantes para, certo? É importante tomar nota, é, anotar algumas coisas aqui, certo? Para que você depois não fique com dúvida. Claro, tendo uma dúvida, mande e-mail para nós, ligue também para nós, tá bom? Bom, a gente começa aqui falando sobre o projeto Você Não Está Sozinha, desenvolvido aí com grupos justiceiras, com o objetivo aí de acolher mulheres, meninas vítimas de violência física, sexual, psicológica, mulheres, meninas que estão em situação de risco, de vulnerabilidade. Esse projeto, gente, que além de acolher, ele dá orientação jurídica, médica, psicológica para essas vítimas. E também, gente, é um dos canais de denúncia contra a violência à mulher. Então, vamos falar seriamente aqui. Se você presenciar uma situação de violência à mulher, de assédio, acolha esta pessoa. E, além de acolher, denunciar os casos de violência. Através do QR Code, vocês têm acesso a todos os contatos do Grupo Justiceiras e também, através do QR Code, também tem acesso às formas de denúncia. Denuncie sempre os casos de violência. Tudo bem? Continuando aqui, gente, NURAP, Núcleo de Aprendizagem Profissional, que foi fundado aí pelo Rotary Clube São Paulo, Brooklyn, Morumbi, fundado aí com a missão de desenvolver potencialidades de pessoas, visando a promoção socioeconômica, a visão ser referência de excelência em serviços de promoção humana, os nossos valores, amor, criatividade, confiança, comprometimento e o respeito. Equipe pedagógica, as pessoas que compõem o nosso departamento pedagógico, Dona Marisa Vidovics, que é a superintendente do NURAP, a Ágata, gerente pedagógica, Andressa, coordenadora, eu, Tiago Domingues, quem aqui está falando com vocês, coordenador de polo, Pedro, nosso auxiliar administrativo, os demais monitores, a Ana Beatriz, monitora aqui da sede, a Camila, monitora do Polo de Ribeirão, a Suelen, Polo de Osasco, também aqui na sede, Andréia no CCI, André, Polo de Sorocaba, Polo de Vargem Grande Paulista, inclusive, meninos de Vargem Grande Paulista, um beijo para vocês, saudade de vocês. Estive bastante tempo aí também, né? Grande abraço. Também o André fica aqui na sede, também alguns dias. O Diogo, Polo Centro, os aprendizes do Polo Centro, também aí um beijo para vocês. Aprendizes da sede, aqui também, Miguel, aqui monitor da sede, Cleiton, aqui na sede, e também Polo de Guarulhos. Os nossos contatos, monitores@nurap, pedagógico@nurap, telefone para você tirar dúvida sobre a simultaneidade,
sobre calendário, sobre atividade externa, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer situação que vocês enfrentem, nos procure através dos e-mails, através dos telefones, ou até mesmo indo até a sala do pedagógico. Se você, depois dessa aula, vai fazer o formulário, apresentou um problema no formulário, tira um print e manda para o e-mail pedagógico@nurap.org.br, tá bom? Os nossos endereços aqui da sede, endereços dos nossos polos. Uma informação importante, gente. Nós estamos tendo aí muitos casos de influenza, né, que é o vírus da gripe. Os casos vêm aumentando aí consideravelmente aí nas últimas semanas. O recado importante é que vocês cuidem da saúde de vocês, né? Lavem sempre as mãos. Evitem trazer à mão, gente, a região da boca, do nariz. Beba bastante água, alimentação saudável. E o mais importante, gente, desses cuidados todos, vacinação. A vacina é importante. Então, a vacinação chegou aí na sua faixa etária, tome a vacina, tá bom? Cuide da sua saúde e, mais do que cuidar da sua saúde, preserva também a saúde dos seus amigos e também a saúde da sua família, tá bom? Atenção àqueles, né, aprendizes que estão com problemas de falta, procure a Andressa, manda um e-mail para ela para conversar sobre essas faltas, para que a falta não prejudique você, o seu contrato. Em relação às normas e convivências, né? Importante seguir as normas e convivências no presencial. Na nossa aula online, é importante anotar as coisas que eu falar aqui para vocês, as coisas que eu trouxer aqui, tá bom? Também atenção, gente, para os horários de capacitação no presencial, né? Todos vocês iniciam aí 8 da manhã, 15 minutos de tolerância para ensinar o primeiro horário. O polo de Vargem Grande Paulista inicia às 9, mas também tem aí os minutos de tolerância, tá bom? O nosso blog, consultem sempre o blog do NURAP para verificar recados, informações, atividades externas. Desculpa, gente, estou com uma tosse, que, meu Deus do céu. Para verificar aí as pontes de feriado, links de aula, enfim, olhem sempre o nosso blog, tá bom? Aplicativo da TOTOS para quem é registrado aí pelo NURAP. Quem é registrado através do aplicativo, registrado por aqui, claro, né? Através do aplicativo consegue aí acompanhar a folha de pagamento. Então, quem não baixou, só baixar Meu RH TOTOS, seguir aí o passo a passo de primeiro acesso, vai pedir QR Code, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, só escanear, e ele já direciona vocês, tá bom? O que mais que nós temos aqui? Os projetos acolhida, vocês podem sempre indicar pessoas, acompanhem nas nossas redes sociais as datas das acolhidas que acontecem aqui na sede, aqui em Santo Amaro, que acontece também nos polos, como Polo Centro, Polo de Osasco também, mensalmente nós temos acolhida, tá bom? Encontrou lá uma data, divulga para quem vocês quiserem, tá bom, gente? A acolhida é aberta a todas as pessoas. Treinando para a Vida, curso preparatório, realizando sonhos, programa de aprendizagem, é o projeto que vocês fazem parte. As nossas oficinas que acontecem aí na sede, também acontecem pelos nossos polos. Gente, atenção aqui para esse calendário. Semana que vem, próximo sábado, atividade externa, tá bom? Então, ó, de 6 a 11 de abril, atividade externa. Vai acompanhando no blog local e horário em que vai acontecer atividade externa de vocês. No caso das turmas de sábado, dia 11 de abril, tá bom? Lembrando, gente, que os menores de idade devem obrigatoriamente levar a autorização assinada pelo responsável. Aqueles que fazem faculdade, aproveita a atividade externa para fazer as horas culturais, as horas complementares que obrigatoriamente a faculdade exige, tá bom? Geralmente esses locais, gente, na recepção lá do local, no final você chega lá e fala, olha, eu preciso da declaração de horas. E eles fornecem para vocês o comprovante, tá bom? E depois você apresenta aí
na faculdade, tá bom? Então, reforçando aqui, de 6 a 11 de abril, semana de atividade externa, tá bom? Não se esqueça e coloque isso no calendário de vocês e acompanhe no blog. Aniversariantes do mês de abril, né? Então, parabéns aí aos aniversariantes, um feliz aniversário, todos vocês que fazem, completam aí mais uma primavera este mês, tá bom? Desejo a vocês muito sucesso, muita saúde, muitos aprendizados e que Deus abençoe sempre a vida de vocês, tá bom? Parceria com o SESC. Quem é aprendiz registrado pelo NURAP, gente, tem direito à carteirinha do SESC, tá bom? Tiago, como que eu faço para obter a carteirinha? Baixa a carteira de trabalho no celular, vá até o SESC mais próximo e eles emitem na hora para vocês a carteirinha. Quais são os benefícios com a carteirinha? Colônia de férias, serviço odontológico, quadras, piscinas, shows, teatros, restaurantes, enfim, tudo que o SESC oferece nos seus serviços, a carteirinha ela dá esse direito, tá bom? Ou você utiliza esses benefícios de forma gratuita, ou você paga uma taxa dos outros serviços, tá bom? A carteirinha vale por 24 meses, mesmo que o seu contrato ele finalize, a carteirinha ela continua valendo, tá bom? Atenção, gente, para o calendário, né? Hoje, 4 de abril, né? É, estamos em ponte aí de, de Páscoa, tá bom? Sábado que vem, atividade externa, depois, dia 21, terça-feira, feriado. Na segunda-feira não tem expediente no Nurapo, tá bom? Vai ser ponte também, mas reforçando que no sábado que antecede ao feriado de Tiradentes, simultaneidade normal e presencial, tá bom? Mas se atentem ao calendário, tá? A caminho da inclusão, pessoas com deficiência, construindo futuro programa de estágio para estudantes do ensino médio, curso técnico, ensino superior. Se você está em término de contrato, é, quer tentar estágio na área em que estuda, né? Você pode também encaminhar currículo para nós e participar dos nossos programas de estágio nas empresas parceiras, tá bom? Então, manda o seu currículo para nós, tá bom? Fala lá que você é aprendiz, cv@nurap.org.br. Fala que você é aprendiz, que empresa você está trabalhando, que o seu contrato está finalizando, que você é estudante do curso tal e que você está buscando uma vaga de estágio, uma oportunidade de estágio e anexa o seu currículo junto com o e-mail, tá bom? E mande para nós, cv@nurap.org.br. Ultrapassando horizontes para LGBTs, transformando pessoas trans, afro-impacto, incluindo além das fronteiras para imigrantes e refugiados, nossa biblioteca à disposição de vocês, psicossocial também à disposição de vocês. Tiago, em que situação posso procurar a Raimunda? Olha, de repente, no trabalho você está passando uma situação que esteja causando um desconforto em você. Procure pela Raimunda, converse, tá bom? De repente há uma situação dentro da sala de simultaneidade. Procure a Raimunda e converse. De repente você está passando por uma situação, um problema pessoal que está interferindo no seu desenvolvimento profissional. Procure a Raimunda e converse, tá bom? Também, gente, além do psicossocial, o nosso RH, para você tirar dúvidas sobre o seu contrato de trabalho, contratação@nurap.org.br. Para você falar de benefícios, vale transporte, convênio médico, vale refeição, vale alimentação, benefícios@nurap.org.br. Faltou sábado por motivos de saúde, tem o atestado médico, tem a declaração de horas, saúde@nurap.org.br para você mandar o atestado médico ou a declaração de horas. Para falar de desconto no salário, folha de pagamento, rescisão de contratos,
dp@nurap.org.br com o Gustavo. A Renata, para você tirar dúvidas em geral, solicitar declaração de trabalho, atualizar informações no ágil, problema de senha no ágil, rh@nurap.org.br. E, gente, os cuidados que vocês devem ter ao vir para a sede, ao ir para o Polo Centro, ao ir para o Polo de Vargem Grande, ou ir para atividade externa, cuidado com os pertences pessoais de vocês. Evitem mexer em bolsa, carteira, celular no trajeto para evitar situação de roubo ou de furto. Cuidem, preservem pela segurança de vocês, tá certo? E para finalizar aqui, essa nossa primeira parte, Nurap na mídia, nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Nurap Oficial, nosso canal no YouTube, Nurap TV, e o nosso site, nurap.org.br. Tudo bem? Qualquer dúvida, pedagógico@nurap.org.br ou monitores@nurap.org.br, tá certo? Vou mudar a minha tela aqui, só um minutinho. Gente, deixa eu só desligar o ar, porque ele está muito gelado e está me fazendo mal. Só um minutinho. Prontinho, gente. Desculpa, já voltei. Deixa eu me organizar agora aqui novamente. Queridos, peguem o material de vocês, o caderno, tá? E anotem hoje, coloca a data aí, bonitinho. Nosso primeiro tema hoje é sobre linguagem anticapacitista. Já ouviram falar em capacitismo? Sabe o que é capacitismo? Sabe? Bacana. Então vamos trocar um pouquinho mais. Não sabe? Então vamos aprender então o que é o capacitismo. Gente, se eu tenho um comportamento, uma fala, uma atitude de preconceito para com uma pessoa negra, qual é o nome disso? Como? Racismo? Muito bem, racismo. Se eu tenho esse mesmo comportamento, fala, atitudes para com mulheres, qual é o nome disso? Machismo, misoginia. Tudo bem. Para com LGBT, homofobia. E para com a pessoa com deficiência? Comportamentos preconceituosos, falas, atitudes para com a pessoa com deficiência. Qual é o nome disso? Capacitismo. Então, é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Capacitismo ou a linguagem anticapacitista. Gente, vamos pensar aqui um pouquinho. Por que anticapacitista? Por que anti alguma coisa? Porque não basta apenas você não ser racista, ter falas ou comportamentos racistas, homofóbicos, misóginos, xenofóbicos ou capacitistas. Você tem que ser antirracista, anti-homofóbico, anti-misógino, anticapacitista, que é ir além do você não ser. É você combater também todas essas formas de preconceito. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre, então, a pessoa com deficiência. Tudo bem até aqui? Então, o que é que nós vamos falar aqui em relação à pessoa com deficiência ao capacitismo? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o que é a deficiência, nós vamos falar sobre as barreiras e nós vamos trazer alguns exemplos de capacitismo. E se der tempo, eu quero passar um vídeo que vai nos ajudar bastante. Eu quero passar um vídeo, se der tempo aí, que vai nos ajudar bastante no entendimento disso daqui, tá bom? Queridos, a gente sabe que
As empresas, elas são obrigadas a cumprir cotas. Ela cumpre a cota para com jovens, essa cota nós chamamos de aprendizagem, ou popularmente jovem aprendiz, né? Que é baseado aí na Lei 10.097, que é a lei que regulamenta o programa Jovem Aprendiz. Tudo bem até aqui? Para como as pessoas com deficiência, a gente também, as empresas precisam cumprir essa cota. E a partir de qual legislação? A Lei 8.213/1991, ou seja, há 35 anos, né, vai completar 35 anos agora em julho, a lei de cotas. Então, há 35 anos, as empresas, elas são obrigadas aí a contratar pessoa com deficiência. A partir de quantos funcionários, Tiago? 100 funcionários, a empresa ela já é obrigada a cumprir a cota. Essas pessoas com deficiência, ao longo dos anos, de todos os anos, aí elas enfrentaram diversas barreiras na sociedade, na saúde, na educação, no mercado de trabalho. Elas enfrentaram diversas barreiras aí. Quando se trata da educação, antigamente, né? Não é do tempo de vocês, mas vocês podem, de repente, perguntar para a família e para os pais de vocês. Antigamente, nós tínhamos as escolas especiais. O que eram as escolas especiais? Eram aquelas escolas especializadas para os alunos com deficiência. Lá você tinha todas as deficiências. Essas escolas, elas eram 100% acessíveis, adaptadas, os profissionais extremamente qualificados para os alunos com deficiência. Eram escolas, gente, assim, escolas exemplares, eram escolas, assim, muito boas mesmo, né? Só que esses alunos, eles estudavam desde lá do antigo prezinho, né, até o ensino médio. Eles estudavam a vida inteira nessas escolas. Quando eles terminavam a escola e iam para a sociedade, enfrentava também diversas barreiras, porque eles viviam dentro daquela realidade. E aí, quando ia para uma outra realidade, aí a gente enfrentava muitos problemas. Na época, lá no final dos anos 90, até início dos anos 2000, o que que o governo ele faz? Ele cria uma lei, ele publica uma lei aí, meio que acabando com essas escolas especiais. Ele fala assim, na lei, mais ou menos, né, que os alunos que até então estavam nessas escolas deveriam estudar nas escolas regulares, para que eles pudessem conviver com os demais alunos e que os demais alunos também convivessem com aquele aluno com deficiência. Era uma forma de você fazer uma inclusão social, que, na ideia, era uma lei muito legal, era uma ideia muito bacana. Só que, na prática, aquilo não estava acontecendo. Por quê? Quando aquele aluno ele chega naquela escola regular para estudar, ele também enfrentou barreiras. Primeiro, muitas escolas não tinham e muitas até hoje não têm acessibilidade. São escolas sem elevadores, são escolas, perdão, com escadas que chegam até o céu, basicamente, né? Não tem uma rampa, então não possui uma estrutura acessível de locomoção nos banheiros, dentro até mesmo da própria sala de aula. Além disso, também, muitos professores não estavam qualificados para aquele aluno com deficiência. Então, a inclusão ela aconteceu até a vírgula, porque a partir daí a gente começou a ter uma exclusão também. E aí a escola teve que se adaptar, os professores tiveram que se adaptar, os alunos tiveram que se adaptar, tanto o aluno com deficiência quanto os alunos sem a deficiência. Todos tiveram que se adaptar, né? E isso levou muitos anos. Hoje, a gente deu alguns passos, né? A gente deu alguns avanços nesse sentido. Hoje, nós temos
intérprete de Libras nas escolas. Quando o aluno precisa de um acompanhante, no caso de um aluno com autismo, ele tem um acompanhante dentro da escola, enfim. É, nós tivemos alguns avanços. Estamos longe do que é o ideal, né? Mas a gente deu muito avanço nesse sentido, né? Também, quando a lei de cotas ela foi criada, então obrigando a empresa a contratar a pessoa com deficiência, foi essa mesma coisa, gente. Olha, eu sou obrigada a contratar, então vamos contratar. E aí contratava de qualquer jeito. Chegava lá, a pessoa com deficiência, ela não era valorizada, ela não era, sabe, desenvolvida. Ah, você só está cumprindo cota, né? Lembra quando a gente era criança? Olha até, uma fala até capacitista, né? Lembra quando a gente era criança que a gente ia brincar? Não tinha lá uma criança menorzinha, né? Um primo pequenininho. Ah, você não vai brincar, mas eu quero brincar. Não, você não vai brincar. Tá bom, brinca. Você é o café com leite. Não tinha um café com leite? Durante muito tempo, essas empresas tinham a pessoa com deficiência como o café com leite. Olha que horror, gente, isso daí, né? Olha que horror. Tinha a pessoa com deficiência como o café com leite. E essa pessoa ela não era valorizada, ela tinha suas habilidades, ela tinha suas competências, e isso não era valorizado. Ela era inferiorizada por conta da deficiência que ela possuía. Isso é um capacitismo. Isso é um tipo de preconceito para a pessoa com deficiência. Hoje, nós temos uma outra visão sobre isso. E essa nossa visão sobre isso é que vai transformar toda uma sociedade, que vai transformar todo um mercado de trabalho. E vocês, como futuros gestores, futuros líderes nas empresas, vocês precisam ter um olhar humanizado, um olhar de acolhimento e um olhar humanizado em respeitar as pessoas, em valorizar o trabalho de todas as pessoas, tendo ou não uma deficiência. Precisamos valorizar o trabalho de todas. Então, essa aula que a gente vai ter hoje aqui, gente, que a gente já está tendo, é uma aula de conscientização. E mais do que conscientização, é fazer com que você abra sua mente, é fazer com que você tenha um olhar ampliado, tenha um olhar 360, não só para os processos que acontecem internamente dentro da sua empresa, mas um olhar também para com as pessoas que trabalham com você. Bom, deixa eu passar um pouquinho para frente aqui, né? Vamos falar aqui sobre a deficiência, né? O que que a lei fala, né? Sobre a deficiência, né? Gente, pessoa com deficiência são aquelas que possuem impedimentos a longo prazo de qualquer natureza, né? Que pode ser o impedimento físico, intelectual, mentorial ou sensorial, certo? Esses impedimentos nós chamamos de barreiras. Tudo bem até aqui? Nós chamamos de barreiras. Essa deficiência, segundo a lei, a pessoa ela pode nascer com esta deficiência ou ela pode adquirir essa deficiência por conta de uma doença ou de um acidente, certo? Ou essa deficiência ela pode ser desenvolvida com o tempo. Todos nós, prestem atenção, todos nós, em algum momento, nós vamos desenvolver uma deficiência. Todos nós. Você espera chegar até os seus 80 anos, não espera? Você espera chegar à melhor idade, não espera? Todos nós esperamos chegar à melhor idade. Você acha que vai chegar aos seus 70 e poucos, 80 e poucos anos, 90 e poucos anos, correndo igual um garotão de 20 anos? Não vai. Enxergando igual uma águia? Não vai. Escutando perfeitamente? Não vai. Em algum momento, todos nós vamos desenvolver uma deficiência.
certo? Todos nós vamos desenvolver. Mas a lei, né? É que tá miudinho aqui, gente, eu não tô enxergando o número da lei, tá? Mas tem aí a lei 6.969, acho que é isso. Eu não tô enxergando bem, gente, porque tá miúdo aqui para mim. A lei, então, ela fala isso, né? Que a pessoa com deficiência são aquelas que possuem impedimentos, né? De qualquer natureza, física, mental, intelectual ou sensorial, né? Isso de natureza longa, né? Impedimentos de longo prazo, que a gente fala, né? Agora vamos a algumas correções importantes aqui. Vamos a algumas correções importantes. Gente, qual é o termo correto para a gente se referir a estas pessoas? Qual é a forma correta da gente se referir a elas? Pessoa portadora de deficiência, pessoa portadora de necessidades especiais, deficiente ou pessoa com deficiência? Qual é o termo correto? Portadora de deficiência, portadora de necessidades especiais, deficiente ou pessoa com deficiência? Qual é a terminologia correta? Vamos por eliminação? Vamos. Gente, o que que é portar? Portar é algo que você pega e carrega com você. Você está portando alguma coisa. Por exemplo, estou portando um relógio. Não, vou tirar o relógio. Não estou portando um relógio. Ó, tá vendo? Não estou portando. Agora eu vou portar um relógio. Vou colocar aqui meu relógio. Deixa eu acertar de colocar ele aqui. Eu não vivo sem relógio, gente. Nossa senhora. Ficar sem relógio, fico perdido. Né? De repente você tá com uma correntinha. Eu tô aqui, ó, com uma pulseira, uma pulseira de São Bento, medalha de São Bento. Tô portando aqui uma pulseira. Não, eu vou tirar a pulseira. Não estou mais portando a pulseira, certo? Deficiência não é algo que você porta. Ah, hoje eu vou portar baixa audição. Hoje eu vou portar deficiência visual. Hoje eu quero portar uma cadeira. Não, não é isso. Então, não existe pessoa portadora de deficiência. Não é um termo correto. Tudo bem? A segunda era portadora de necessidades especiais. A mesma lógica da primeira explicação. Então, já elimina, tá? Deficiente, está correto? Está correto. Pode também se referir, né, aos deficientes. Ou o termo mais correto ainda é pessoa com deficiência, tá bom? Então, terminologia correta é pessoa com deficiência, tá bom? Então, corrijam as falas de vocês. Então, sempre que você se referir, tá, ao PCD, PCD, ou pessoa com deficiência, ou deficiente, tá bom? São as formas corretas aí de você se referir a estes grupos, tá bom? Primeira coisa. Segunda coisa, gente, existem várias deficiências, muitas deficiências, né? Por exemplo, o que que é o correto? Surdo, mudo ou surdo-mudo? O que que é o correto? Surdo. Este é o termo correto. Surdo. Não existe mudo. A pessoa, ela não fala porque ela não escuta. Ela não desenvolveu a fala dela porque ela não escuta. Entende? Deu para entender, gente? Ah, Tiago, então não existe a mudez? Existe. A deficiência da mudez, ela existe, mas ela é uma deficiência muito rara. É muito rara, certo? A pessoa, ela não fala porque ela não desenvolveu a fala. Por que que ela não desenvolveu a fala? Porque ela não escuta. Por isso. Por que é que você fala português? É porque você nasceu no Brasil? Não. É porque você cresceu ouvindo os seus pais, os seus familiares falando em português. Você cresceu ouvindo falar em português.
De repente você nasceu aqui no Brasil, mas os seus pais não são brasileiros. De repente seus pais são lá do Japão, seus pais são lá da Espanha, de repente seus pais são lá dos Estados Unidos. Você nasceu aqui. Mas só que lá em casa, lá no dia a dia, eles falam em japonês, eles falam em espanhol, eles falam em inglês. E você cresceu, aprendeu a ouvir aquele idioma. Consequentemente, você vai falar aquele idioma. Você desenvolveu aquele idioma, você desenvolveu aquela fala dentro daquela língua. Deu para entender? Então, o termo correto é surdo, tá bom? Mudo não. Ainda mais, gente, chama o mudinho lá para mim. Chama o mudo. Isso é um termo pejorativo, tá bom? É um termo pejorativo. Não se fala dessa forma, tá bom? E toda vez também que a gente se refere a comunidade surda como mudo, a gente está também afirmando, gente, por que que é capacitista isso? A gente está afirmando que aquela pessoa ela não tem voz. Ela tem voz também. Por incrível que pareça, a pessoa surda ela tem voz. Ela também fala. E qual é a voz dela, gente? Os sinais. A língua brasileira de sinais, popularmente conhecida como Libras. É a voz dela. Então, quando você se refere mudo ao mudo, você está falando que aquela pessoa não tem voz. Isso é capacitismo. Agora você está aprendendo que o termo correto é surdo, tá bom? Também existem aqueles que têm a baixa audição, né? Esses nós chamamos de auditivos, né? São aquelas pessoas que escutam minimamente. Para estes que escutam minimamente, eles utilizam aparelhos auditivos, tá bom? Tudo bem até aqui? E nós temos as outras deficiências também. Tá certo, gente? Esta lei que vocês estão vendo aí, ela classifica a deficiência, ela também fala de acessibilidade, ela fala também de inclusão, ela fala de direito à saúde integral, à educação, enfim, ela fala dos direitos aí da pessoa com deficiência, tá certo? Então, olha só quanta coisa a gente está aprendendo aqui nessa aula. Mas vamos para as barreiras. Deixa eu voltar aqui que eu pulei. Gente, quais são as barreiras que a pessoa com deficiência ela enfrenta? Lembra lá no início que a gente falou das barreiras? São 6 barreiras, né? Barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras no transporte, barreiras na comunicação, barreiras. Ai, esse quinto eu não tenho. Atitudinais. Agora enxerguei. Atitudinais e tecnológicas, certo? São 6 tipos de barreiras que as pessoas elas enfrentam. Por exemplo, urbanísticas, né? Calçadas desniveladas, que a pessoa cadeirante tem que ir pela rua. Ou uma pessoa que tem uma deficiência visual, né? Degraus, desnível, isso é um tipo de barreira urbanística, é quando a estrutura da nossa cidade, né, não oferece acessibilidade para cadeirantes, pessoas com baixa mobilidade, pessoas com deficiência visual. Isso nós chamamos de barreira urbanística. Também temos as arquitetônicas, que são as estruturas dos prédios públicos ou privados, que também não possuem uma acessibilidade. Por exemplo, não ter elevadores, não ter rampas, não ter a porta, gente, a porta ela tem que ter uma largura adequada para que um cadeirante tenha acesso a qualquer ambiente, certo? Então, isso nós chamamos de barreira arquitetônica. Tem uma escola que eu dei aula, isso faz muitos anos, né? Teve uma escola que eu dei aula, que é uma escola até antiga, né? Uma escola que tem mais de 65 anos. Era uma escola bem tradicional e antiga. Por ser antiga, gente, é uma estrutura diferente, uma estrutura lá daquela época. E, essa escola, eu trabalho nas eleições, né? Quando tem as eleições, é a escola que eu voto e é a escola que eu trabalho.
Gente, como é triste, né? Chegou o dia de eleição, os idosos vão lá para votar e a escola assim, não oferece nenhum tipo de estrutura de acessibilidade para os idosos e para as pessoas com deficiência, né? Não tem rampa, não tem elevador, é só escadas, 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 né? Às vezes, os GCM, equipe de bombeiros, ou até mesmo os funcionários que estão trabalhando, tem que pegar aquela pessoa no colo, né? Subir as escadas para que ela vá até a sessão de votação dela. Então, olha só, isso a gente chama de barreira, arquitetônica, né? Que não possui nenhum tipo de acessibilidade. Depois, barreira no nos transportes, né? As linhas de trem, metrô, né? Tá bem avançado nesse aspecto. Mas quantas linhas de ônibus, aqueles elevadores não funcionam, né? Lembro uma vez que eu peguei um ônibus, né? Desses intermunicipais, né? Esses ônibus azuis aí. é, é, Tinha um cadeirante que precisava subir, o motorista parou o ônibus, foi lá, apertou o botãozinho, o elevador desceu, colocou o cadeirante e cadê que o negócio subia? O elevador não subia. Ele desceu, mas ele não subia mais, né? Resumo da ópera: tivemos que descer do ônibus e pegar um outro ônibus porque aquele elevador estava com problema, né? Então, olha só o transtorno criado para as pessoas que já estavam no transporte e o transtorno maior que criou para aquele cadeirante, né? Então, isso a gente chama de barreira nos transportes. Também, gente, barreiras na comunicação e nas informações, né? Ah, não precisa explicar direito, explica de qualquer jeito. Não, gente, não é assim que funciona, né? Ou então, quando essas pessoas não têm acesso aos meios de comunicação. Barreira. Atitudinais, gente, são comportamentos, falas que mostram preconceitos em relação à pessoa com deficiência. As barreiras tecnológicas e tudo mais. Mas vamos passar aqui, né? O que é o capacitismo? O capacitismo, né, é um tipo de discriminação para, então, com a pessoa com deficiência. E o capacitismo, ele esbarra em todas aquelas barreiras, aquelas 6 barreiras que nós falamos agorinha, tá? Vamos mostrar aqui, vou passar um pouquinho para frente, e vou mostrar para vocês os exemplos de capacitismos que existem. Deixa eu passar aqui. Depois vocês podem ter acesso a esse material que está no blog, tá, gente? Depois acessa lá o blog, que vocês vão ter acesso a todos esses materiais aqui, tá bom? Deixa eu mostrar aqui as frases capacitistas. Gente, que a gente muitas vezes fala e não tem consciência do peso disso tudo. Você usar uma deficiência como xingamento, por exemplo, né? Meu, para de fingir demência. Para de ser retardado. Olha só, gente, o peso disso. Você pegou a deficiência de uma pessoa para ofender outra pessoa. A gente precisa mudar os nossos comportamentos e mudar as nossas falas. Ah, olha lá outro lá dando um de João sem braço. O que que é dar um de João sem braço? O que que é um João sem braço, gente? É uma pessoa que não tem uma parte dos seus braços, teve o braço amputado. Mas quando eu falo que uma pessoa deu uma de João sem braço, eu estou querendo dizer o que com isso? Eu estou querendo dizer que aquela pessoa, ela deu uma de esperta, ela deu uma de malandra. Aquela pessoa deu uma de malandro. Então, eu peguei uma deficiência e atribuí um outro contexto para essa deficiência, né? Outra que acabam utilizando muito. Meu, deu mancada. O que que é dar mancada? O que que é uma pessoa manca, gente? Uma pessoa que tem deficiência nas pernas. E ela tem dificuldades para andar. Ela não se locomove como a gente, na velocidade que a gente se locomove, né? E você usou esse termo para quê? Para dizer que aquela pessoa errou com você. O que mais? Que ela errou, que ela não foi verdadeira, sei lá, ela deu mancada com você. Começa a se policiar nisso também, né?
Pô, meu, eu tô te mostrando, você é cego? Você é surdo? Mais uma vez, ó, falando que essa pessoa não tá entendendo porque ela é cega ou porque ela é surda. Como se o cego ou o surdo não entendessem as coisas. Eles entendem, gente. Eles entendem perfeitamente, tá? Que mais? Ah, eu tô mais perdido que cego em tiroteio. Ó, eu tô confuso. Fala, eu tô confuso, não tô entendendo. Mas cego em tiroteio? Não. Que mais que nós temos aqui? Nossa, mas você é uma pessoa tão bonita. Nem parece que você tem uma deficiência. E olha que pesado isso, né, gente? Nossa, eu pensei que você fosse normal. Normal? O que é uma pessoa normal? Gente, uma pessoa que nasceu, por exemplo, com surdez, uma pessoa que é surda, para ela escutar, gente, não faz diferença nenhuma. Por que que não faz diferença? Porque a forma dela escutar, a percepção dela do mundo e das pessoas é de outra forma. Entende? É de outra forma. E existem outros exemplos aí de falas capacitistas, né? É importante a gente mudar esses comportamentos, né? Ah, mas Thiago, é uma frase, é uma brincadeira. Talvez para você seja brincadeira, né? E para a pessoa que tem deficiência, será que é uma brincadeira? Elas que a vida inteira sofreram aí preconceito, discriminação, foram excluídas da sociedade, excluídas das salas de aula, excluídas do sistema de saúde, excluídas do mercado de trabalho. Será que para essas pessoas é brincadeira? Eu acredito que não. A partir do momento que você entende esse tema, a partir do momento que você entende essa aula que a gente está trazendo aqui para vocês, é importante, gente, a gente mudar os nossos comportamentos, mudar, acolher as pessoas. A gente não pode mais ficar afastando as pessoas. A gente precisa trazer as pessoas mais para perto da gente. E para a gente concluir essa primeira parte aqui da nossa manhã, né? Não basta você não ter essas falas ou ter esses comportamentos. Você precisa ser anticapacitista. Tem que ser anticapacitismo. E ensinar as outras pessoas. E mostrar para as outras pessoas que a pessoa com deficiência, ela também possui habilidades. Ela possui também, ela possui competências profissionais. E essas habilidades, essas competências precisam ser respeitadas e valorizadas. Assim como você, que é um jovem aprendiz, que muitas vezes é, é, que muitas vezes é que deram tchau para mim na janela aqui, gente, retribuindo tchau. O que que eu estava falando? Deixa eu voltar aqui, né? A gente precisa valorizar essas habilidades. Como muitas vezes, né, você chegou numa empresa como jovem aprendiz, é só um aprendiz. Não, não é só um aprendiz, é um aprendiz que tem competência, que tem habilidade, que tem inteligência, que pode e vai fazer. É valorizar cada vez mais o trabalho das pessoas, certo? Faça uma reflexão mais sobre esse nosso assunto, né? E faça uma reflexão sobre isso, né, gente? E como que a gente pode contribuir para uma sociedade melhor, justa, igualitária? E como que a gente pode contribuir para um ambiente profissional também seguro e justo e igualitário para as pessoas com deficiência, tá certo? Eu vou tirar esse, essa aula aqui e eu já vou pegar a nossa outra aula, gente, que também está ligado a esse tema, né? Que está ligado a esse tema aqui. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui, acho. Já vai aparecer para vocês. Enquanto aparece, eu vou tomar um golinho de água.
Bom, outro tema, segundo tema, que está ligado ao primeiro tema, que é o autismo no mercado de trabalho, né? O autismo também é um tipo de deficiência, né? Gente, o que que é o autismo, né? O espectro autista, né? São pessoas que são pessoas que têm algumas barreiras na sua comunicação, certo? Elas são pessoas focadas em alguma coisa, e seja num comportamento, seja num objeto, seja aquilo que está na frente dela, certo? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês que vai é, exemplificar e elucidar melhor para vocês, até para a gente ser um pouco mais breve nesse segundo tema, que vai exemplificar melhor para vocês essa questão aqui do espectro autista. Então, anota esse tema aí no caderno, que também depois, gente, vale a pena você estudar um pouquinho mais sobre esse comportamento, estudar um pouquinho mais sobre essas pessoas. Deixa eu só mudar minha tela aqui, que eu quero compartilhar um vídeo com vocês. Só um minutinho, por favor. Deixa eu pegar o vídeo. Só um minutinho, por favor. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. O trabalho é fácil. Só um minutinho, deixa eu passar aqui. Vou compartilhar a tela, tá bom? É uma especialista falando sobre isso, tá bom? Só um minuto. Muito bem. Vamos lá, gente. Vou colocar aqui para vocês o vídeo, tá bom? Oi, eu sou Maíra Gaiato, especialista em neurociências e em autismo. Se você está recebendo esse vídeo, é porque alguma pessoa da sua convivência familiar ou social tem traços ou sintomas do espectro autista e você precisa entender melhor sobre isso. O transtorno do espectro autista é caracterizado por uma dificuldade na comunicação social e interesses restritos ou estereotipados. O que significa isso? Significa que uma criança pode ter uma menor interação do que deveria com seus pares. A comunicação social dela é diminuída ou prejudicada. Significa que uma criança ou tem atraso da fala, ou tem atraso também de comportamentos não verbais, porque uma criança, mesmo totalmente muda, consegue se comunicar de alguma maneira, fazendo gestos, mímicas, desenhos, colocando figuras, entregando para as pessoas, mas ela se faz entender de alguma maneira. Uma criança que está no espectro não entende que a comunicação passa pelo outro. Ela tenta resolver as coisas sozinhas, são muito autônomas e independentes, são crianças que desde pequenas são espertas, são inteligentes, muitas vezes afetivas, olham nos olhos, entendem, só que elas fazem tudo isso um pouquinho menos do que devia. E também elas têm interesses restritos e estereotipados. Elas gostam de ficar com os mesmos movimentos ou nos mesmos objetos, fazendo as mesmas coisas repetidamente. Crianças, adolescentes ou adultos com essas características não são incapazes. Significa apenas que eles têm uma
diferença no que é esperado nos marcadores do desenvolvimento. Quando a gente desconfia de autismo no nosso filho, nós vamos direto para a internet preencher checklists e pontuações de sim ou não. Então tem perguntas: meu filho interage com outras crianças? Sim, ele interage. Ele olha nos olhos, ele gosta de brincar com você? Sim, ele gosta. E as crianças com autismo também gostam de fazer isso, só que elas fazem um pouco menos do que o esperado para aquela idade. Elas não fazem de 70% a 80% pelo menos das vezes que a gente pede. Então, são crianças que podem ser muito afetivas, que podem ter uma interação, podem ter olhar olhos nos olhos, mas fazem isso de uma forma diferente. Elas podem ter dificuldade de filtro social, não perceber as reações dos outros ou perceber menos tudo isso. É importante que, a partir do momento que você desconfie de traços do espectro, você procure intervenção imediata para prevenir atrasos no desenvolvimento, para a gente fazer uma intervenção precoce o mais rápido possível, porque uma intervenção pode fazer novas redes neurais, pode fazer o cérebro construir novos caminhos, aprender coisas que vão fazer a criança se desenvolver muito melhor. Se você é um jovem, adolescente ou adulto com autismo, Muito bem. Olha, excelente. Mas só uma correção na fala dela, que acho que vocês perceberam, né? Ela usou o termo mudo ali na fala, né? E ó, não é mudo, surdo. esse vídeo Tá para que as bom? pessoas consigam Opa, te entender. apertou aqui. Agora, deixa eu colocar aqui uma outra coisa, só pra gente. Eu vou colocar um outro vídeo bem legal aqui para nós. Só um minutinho. Com a Mari.com. Não gosto. Deixa eu pegar aqui, achei. Vou colocar aqui um outro vídeo bem legal para a gente encerrar a nossa parte aqui, tá bom? Tudo bem, tá compartilhando. Esse vídeo, ele não tem som. Mas, ó, vamos prestar bem a atenção. Opa.
Muito bem, queridos. Eu espero que essa aula de hoje tenha te ajudado bastante a refletir, a ver outros aspectos, a ver o outro lado da moeda, né? Que tenha sido uma aula de muitos aprendizados para vocês. Estudem mais sobre isso, aprendam mais sobre isso. Uma dica que eu dou para vocês, gente, vocês viram ali que ele é um rapaz surdo. Como que ele se comunica? Através das Libras, através de Libras, né? Uma dica que eu dou então para vocês é faça Libras, gente. Uma oportunidade assim que vai dar um diferencial muito grande no seu currículo, tá bom? No caso, para pessoa surda, é Libras. Para pessoa com deficiência visual, é Braille, né? Que são aqueles pontinhos que representam letras e números, tá bom? Então, se aprofundem nisso, aprofundem. Isso vai abrir portas para vocês em muitas empresas, e não só abrir as portas, né, gente? Você vai aprender a conhecer melhor as pessoas, tá bom? Eu encerro por aqui essa aula, espero ter contribuído muito com vocês, tá bom? Mais uma vez, desejo uma feliz Páscoa para vocês. Beijo grande no coração. Não se esqueçam que sábado que vem é atividade externa e vai conferindo no blog local e horário, tá bom? Gente, beijos para vocês. Bom final de semana, uma feliz Páscoa e até qualquer hora, tá bom? Beijo grande, gente. Tchau, tchau.